nossa saudação aos amigos e amigas internautas. Estamos iniciando mais um programa Falando em Saúde. Neste programa, a gente trata de diversos assuntos sobre saúde com profissionais do ramo. E hoje o nosso convidado é o médico Laudelino Lucas, na apresentação. Ele é de Salvador, Bahia, e é médico residente clínico geral aqui em Carazinho. Laudelino Lucas, sua saudação. Olá, eu gostaria de deixar um abraço para todos os amigos internautas que estão acompanhando esse programa e espero que possamos sanar hoje algumas dúvidas e falar sobre um tema que considero muito importante para a saúde pública. Muito bem, o nosso assunto de hoje então será sobre hipertensão. É um assunto importante e é um problema que vem atingindo a cada ano que passa mais pessoas. Diversos motivos podem ter trazido esse grande aumento de pessoas hipertensas, mas o médico é que pode nos falar sobre esta situação que a mim me parece que a cada ano aumenta mais os hipertensos, Lucas. Com certeza. Nós temos dados recentes que demonstram que cerca de 25% da população brasileira é hipertensa. Isso quer dizer que a cada 4 pessoas, uma é hipertensa. Isso é algo muito incidente, muito prevalente e que merece a nossa atenção. E dessa população geral, os idosos com mais de 65 anos são aqueles mais afetados. São cerca de 60% deles que têm o diagnóstico de hipertensão. E um dado ainda mais assustador e importante que nos chama a importância desse tema é que no ano de 2017, cerca de 388 pessoas morreram a cada dia a consequência das complicações da hipertensão. Então, diante disso, a gente pode ver a grande importância desse tema e será um prazer falar sobre a hipertensão arterial hoje. E quais são os sinais que o hipertenso demonstra quando está sendo atacado por esse problema, digamos assim, os sintomas? Ok. Antes, eu gostaria de deixar um conceito para que as pessoas possam entender o que vem a ser a hipertensão. A gente fala tanto nesse termo, mas talvez alguns dos amigos não tenham em mente do que se trata. Para a gente entender de uma forma bem simples, eu gostaria de ilustrar como uma mangueira. A gente tem uma mangueira, a gente liga a torneira e tem um fluxo de água normal. Aquilo ali é o ideal. A gente pode dizer que para o nosso corpo seria uma pressão de 12/8. É o famoso 12/8, que é a pressão tida como normal. Mas se a gente colocar o dedo na ponta da mangueira, a pressão de água ela vai aumentar. Então, vai ter um fluxo muito mais forte, um jato muito mais forte. Então, parafraseando, a água seria o sangue, tá? E a mangueira, os nossos vasos sanguíneos. E qual é o malefício dessa pressão aumentada nos vasos? Essa pressão continuamente aumentada e sustentada vai trazer problemas na estrutura da parede desses vasos, tá? Então, esses vasos estão por todo o corpo. Temos vasos nos olhos, nos rins, no próprio coração. Então, com o passar do tempo, mantendo essa pressão elevada, a gente vai ter complicações que a gente vai falar mais à frente. Dos sintomas, como você perguntou, geralmente o paciente não sente nada. Então, ele pode ser hipertenso e ser assintomático. A grande maioria dos pacientes está hipertenso e não sente nada. Mas, quando sintomático, ele vai apresentar uma dor de cabeça, nós chamamos de cefaleia, ou uma dor na nuca, tá? Em alguns casos, se essa pressão estiver muito elevada, até tontura. Mas o que deve ficar para nós como alerta é que a maioria não vai sentir nada. Então, digamos assim, trocando em miúdos,
hiper é grande, super, né? Algo maior, e tensão, uma tensão maior, né? Como o senhor disse, fechando com o dedo parte da saída de uma mangueira, a água vai ser com mais força. Isso. Porque o espaço para ela passar é menor. Não é? E quais seriam, então, os sintomas? Então, da hipertensão em si, o paciente geralmente não tem sintomas, né? Quando, no momento ali da crise hipertensiva, quando ele está com a pressão mais elevada, ele pode ter esses sintomas, que é dor de cabeça, dor de nuca, tontura. Mas, de um modo geral, o paciente vai estar hipertenso, vai estar com a pressão elevada, mas não vai ter sintoma nenhum. Então, esse que é um mal silencioso. Isso, justamente. Esse é um termo que ilustra perfeitamente a hipertensão, assim como o diabetes, né? São doenças silenciosas. A gente chama na medicina de o assassino silencioso. E pode, digamos assim, a hipertensão ter ligação assim com situações nervosas, digamos assim, de alta tensão nervosa, ou de, digamos, pessoas que têm problemas psicológicos, como a depressão, por exemplo. Pode que a pessoa aumente o seu fluxo sanguíneo, a sua pressão sanguínea, por um desses problemas? Sim. A pressão arterial ela é mediada por hormônios, tá? E situações diversas, como desidratação e situações de estresse de um modo geral, seja ele um estresse emocional ou um estresse físico, como uma cirurgia, um acidente ou uma dor, vai provocar aumento da pressão arterial. E hoje em dia, como tem se discutido e recentemente foi discutido aqui sobre depressão e outros problemas psicológicos, tem grande influência na pressão arterial. A gente tem que diferenciar, porém, da hipertensão arterial como doença e uma pseudohipertensão, que é quando o paciente está com cifras elevadas da pressão arterial, mas a consequência de um outro fator, seja ele dor, seja um estresse emocional, e isso eu vou explicar melhor na hora do diagnóstico, como diagnosticar a pressão arterial. Sim, por exemplo, a pessoa, digamos assim, passa por uma situação nervosa que lhe provoca um nervosismo, automaticamente a pressão aumenta, né? Sim. E o sistema, o costume de medir a pressão é importante pelo fato de ser um mal silencioso? Sim. Situações de estresse, como eu disse, vão aumentar a pressão do paciente, tá? A gente precisa diferenciar, como eu disse, da pseudohipertensão, que é uma falsa hipertensão, da hipertensão arterial, que é uma doença, tá? Então, esses pacientes, quando estão num momento de estresse emocional, ou tá com uma dor, o paciente está com uma dor de dente, uma pedra no rim, esse paciente vai se apresentar numa consulta com pressão arterial elevada. Isso não quer dizer, porém, que ele seja um hipertenso, tá? É natural que a nossa pressão se eleve em algumas situações do dia a dia. Após comermos, após andarmos, ou se estamos conversando, como aqui agora, a nossa pressão ela vai estar um pouco mais alterada, um pouco elevada, melhor dizendo, porque nós estamos pondo o nosso corpo em funcionamento e o nosso cérebro precisa de mais oxigenação, ou se após a alimentação o nosso intestino precisa de uma melhor oxigenação para a digestão. Então, em certos momentos, é normal, é esperado que a nossa pressão esteja mais elevada. Então, já quero frisar a importância das medidas da pressão, mas de como elas devem ser feitas. Não é suficiente medir a pressão. Não é adequado, por exemplo, você estar na rua, caminhando, fazendo compras, preocupado com algo e entrar numa farmácia e medir a pressão. A tua pressão vai estar elevada e isso é normal. Isso não vai fazer o diagnóstico de hipertensão arterial,
porque você está no momento de estresse, no momento de tensão, e é normal que a pressão esteja elevada. Então, para a matéria de hipertensão arterial, essa pressão deve ser aferida, deve ser medida num ambiente tranquilo, silencioso. O paciente tem que estar calmo, né? Sentado por alguns minutos. Ele não deve ter consumido alimentos ou ingerido bebidas nos últimos 30 minutos, né? E tampouco ter feito exercícios físicos recentemente. Então, tem toda uma técnica também para aferir a pressão arterial. E é importante que os nossos ouvintes tenham essa ciência também. Quando a pessoa compra um aparelhinho de medir pressão, o próprio farmacêutico mesmo formado, ele pode orientar, né? Sim. Os aparelhos digitais, eles têm a sua importância, tá? Eles devem ser utilizados, os pacientes podem ter em casa, mas eu acho válido que, ao comprar um aparelho desse, o paciente leve até um médico para que esse médico avalie esse aparelho, se ele é um aparelho de qualidade e também se ele está funcionando bem. Eu sempre oriento os pacientes que levem o aparelho numa consulta para a gente conferir com os nossos aparelhos de mercúrio para ver se realmente esse aparelho está funcionando de forma adequada. Eu noto pessoalmente que em dias que eu fico nervoso por qualquer problema, minha pressão sobe. No outro dia eu estou bem calmo, a pressão é outra, né? Sim. E existe, assim, uma medida de pressão de acordo com a faixa etária ou é tudo igual? Para pacientes pediátricos, nós usamos outras cifras de pressão para dar diagnóstico, mas para pacientes adultos é uma faixa igual para todas as idades daí. Idosos e adultos? Idosos e adultos têm a mesma cifra diagnóstica. E qual é uma pressão boa, ideal para a pessoa? A gente diz que a pressão normal é 120 por 80, né? Ou 12 por 8, o famoso 12 por 8. Mas hoje em dia, cada vez mais os órgãos de saúde, eles estão preconizando que a gente alcance pressões ainda menores do que isso. Então, o ideal hoje em dia seria menor do que 12 por 8. Mas uma pressão de 12 por 8 é tido normal. Porque eu até acho, me estranho o fato de baixar, digamos, essa pressão quando o agito da vida é maior, né? Sim. Entende? O estresse, tudo, né? É verdade. É. Mas isso vem numa tentativa de alertar as pessoas para que se cuidem mais. O objetivo é captar mais cedo aqueles pacientes que têm predisposição de ser hipertenso. Então a gente quer, antes das complicações, acompanhar esse paciente de perto e ver a evolução desse paciente. Bom, entre as medicações, existe medicamento que consta na bula, redutor de pressão. E um outro é regulador, é a mesma coisa? Nós temos vários tipos de antihipertensivos. Nós temos os diuréticos, e são termos mais técnicos que eu não sei se seria adequado, mas nós temos vários tipos de antihipertensivos. Todos eles têm o mesmo objetivo, que é regular a pressão arterial ou normalizar a pressão, mas várias formas desses medicamentos atuarem, tá? Uns são diuréticos, então o paciente vai urinar um pouco mais e com isso reduzir a carga hídrica que ele tem no organismo, né, a quantidade de água, e normalizar a pressão. E outros agem de outras formas também, bloqueando alguns sensores, alguns componentes, tá? Então, são várias medicações, cada uma age de uma forma, mas todos têm o mesmo objetivo, que é normalizar a pressão do paciente. Eu observei até por experiência, desculpa, que eu medi a pressão, estava 12 por 8. Tomei o medicamento, 8 horas depois eu medi, estava 10 por 7. Ele baixou? Baixou a pressão. Baixou, né?
Então eu acho que se eu estou 12/8 e não sou um hipertenso, como se diz assim, regular, se eu estou 12/8 eu tenho a necessidade de tomar um medicamento? Sim, o tratamento deve ser feito todos os dias, né? Todos os dias e idealmente sempre no mesmo horário o paciente deve tomar a medicação. Se por algum motivo ele está mantendo pressões mais baixas de forma contínua, né? Então, durante a semana o paciente aferiu a pressão e viu que está sempre abaixo do normal, ele pode discutir com o médico dele, de repente, ou a diminuição da dose do antihipertensivo ou trocar a medicação, mas sempre tem que tomar a medicação e idealmente sempre no mesmo horário. Eu acho assim que me dá a impressão que a marca de medicamento não é propaganda nem contra-propaganda, que mais pessoas a gente vê tomando aqui em Carazinho é o losartana potássica. E o losartana fala redutor. E tem um outro que eu tomei que era o regulador. Mas o efeito é o mesmo. O efeito é o mesmo. A princípio eu creio que são termos técnicos, mas são os mesmos efeitos, né? A losartana é uma das medicações da classe de bloqueadores dos receptores de angiotensina, que vai bloquear um dos hormônios ali que estão que influenciam bastante com as cifras da pressão arterial. Mas a gente tem várias outras medicações, né? E casos, por exemplo, de pessoas, digamos assim, que a gente conhece, cheio de saúde, robusto e tal, com uns 30 e poucos, 40 anos, que vai jogar um futebol e de repente morre no jogo. Isso pode ser um problema de pressão? A gente vê isso com bastante frequência e até mesmo jogadores de futebol Sim. profissionais, né? Que chegaram a óbito durante uma partida. Algumas vezes, os pacientes podem ter alguma comorbidade, alguma doença que só vai se manifestar dessa forma, né? Antes ele não teve nenhuma alteração de pressão, ele era um paciente que se cuidava, era saudável, aparentemente, e a primeira manifestação de doença foi um ataque cardíaco, né? Um ataque isquêmico, que a gente chama de infarto, né? Algo do tipo. Então, isso pode acontecer. O infarto, por exemplo, pode ser a primeira manifestação de uma doença cardíaca. Isso chama infarto do miocárdio? Como é que é isso? É o infarto do miocárdio. Do miocárdio. Que é um músculo cardíaco. Eu presenciei pessoas de 30 e poucos, 40 anos, robusto, forte, correndo, e de repente caiu e se foi, né? Sim. Isso é mais comum do que a gente... E isso, como se diz assim, é uma coisa acidental, né? De repente a pessoa não tinha problema de hipertensão, né? Mas pode acontecer, né? Sim. Talvez, ou melhor, algumas vezes, como eu disse, é a primeira manifestação. Era uma pessoa saudável, não tinha nenhum problema, aparentemente, fazia as medidas regularmente e a pressão estava normal, mas... foi a primeira manifestação de uma doença, né? Daí a gente poderia entrar no mérito das doenças arteriais, falar sobre a arteriosclerose, né? Que são, de um modo grosseiro, o acúmulo de gordura também nos vasos sanguíneos, né? Isso pode culminar com infarto agudo do miocárdio. Essa gordura, ela vai se fixando nas paredes dos vasos? Isso. A gente chama de arteriosclerose, então, ou aterosclerose, o acúmulo de placas de gordura nas paredes dos vasos sanguíneos. Ela reduz, digamos, o tamanho da passagem e dificulta o fluxo, né? Justamente. Essa placa, ela vai aumentando com o tempo e ela vai diminuindo o lúmen ou a luz daquela mangueira que a gente falou. Sim, então, vai entupindo. Entupindo, justamente. Então, se a gente pensa num contexto das coronárias, que são as artérias que irrigam o coração, que são bem capilares, né? A gente chama de capilares, fazendo uma alusão ao cabelo, são
vasos bem pequenos, Fininhos. fininhos. Então, a aterosclerose, levando à obstrução desses vasos, pode culminar com infarto agudo do miocárdio e pode ser a primeira manifestação de uma cardiopatia. Quer dizer que obstruiu, o sangue não vai chegar no seu destino. Justamente. E o corpo, as células do nosso corpo se alimentam de oxigênio, né? E nutrientes, glicose, etc., que chegam através do sangue. Então, se não chega sangue, não vai chegar alimento. Não vai chegar vida. Como o senhor falou anteriormente, que os idosos, pessoas de terceira idade, são as mais atacadas, às vezes, pela hipertensão. E quando a família constata, sabe que existe isso, a família precisa ter mais calma no trato com essa pessoa? Sim, de um modo geral, o paciente idoso é um paciente que requer mais atenção por parte da família e do médico e um cuidado diferenciado, né? O paciente idoso, ele requer um trato mais fino, né? Uma forma melhor de se comunicar com a família, que a família se comunique com ele, na verdade, sim. Né? E de um modo geral, o paciente idoso requer esse cuidado diferenciado, requer esse trato. Porque certamente ele também, quando a criança era pequenininha, ele tratou bem o filho, né? Sim, com certeza. É uma recíproca, né? Sim. É muito interessante este assunto. E existem, assim, alimentos que possam ajudar, digamos assim, no fluxo de sangue para evitar esse tipo de coisa? Antes de falar dos que podem ajudar, eu acho importante a gente falar dos alimentos que podem prejudicar. Na verdade. Pode falar, pois não. Os alimentos embutidos, de uma forma geral, os alimentos ricos em sódio, em sal, são os alimentos que vão prejudicar os pacientes hipertensos, né? O sal contido nos alimentos vai reter líquido no corpo e isso também vai aumentar a pressão arterial. Então, os alimentos ricos em sal, ricos em sódio, sobretudo aqueles alimentos que são embutidos, né, que vêm enlatados, esses são os mais maléficos para o paciente hipertenso. Então, hoje tem se dito algo que eu acho interessante: vamos abrir menos latas e vamos descascar mais. Então, o paciente hipertenso, ele deve ter uma dieta rica em frutas e verduras. Então, esses são os alimentos benéficos para esse paciente, né? Uma dieta rica em frutas, em verduras, salada. Eu diria que para o paciente hipertenso ou diabético, na verdade, para o paciente de um modo geral, ele deve fazer o seu prato onde metade, 50% dele, é feito por saladas, verduras, legumes, e os outros 50% nós vamos dividir em dois. Uma parte vai ficar para o carboidrato, que pode ser o arroz, ou a massa, ou a mandioca, ou a farinha, e nunca juntá-los. E o outro, 25% ali, o que restou, fica para a proteína, que é a carne, né? Porque as pessoas que comem carne muito gorda também, né? Colocando muita gordura para dentro do seu organismo, isso é prejudicial. Com certeza, com certeza. A gente está colocando justamente para dentro aí esse risco do infarto, né? De aumentar o colesterol e doenças, a aterosclerose, né? Como a gente fala. Às vezes as pessoas falam que fulano morreu porque tinha muita gordura e tal. E aí alguns dizem, foi muita carne gorda e cerveja gelada. Quer dizer que a gordura entra e a cerveja, como diz, ela endurece aquela gordura, né? O álcool, de um modo geral, ele vai se tornar açúcar dentro do organismo, né? Ele vai se tornar gordura. Então ele vai se acumular em forma de gordura também. O sal, por exemplo, foi usado muitos e muitos anos como um conservador de alimentos de carne, por exemplo, nas charqueadas, né? Sim. Que para durar um tempo, tem muita coisa que as pessoas conservavam salgado. E já teve uma grande importância no mundo que ele chegou a ser
moeda de pagamento. Daí que veio o salário, né? Sim. O pagamento era feito com o salário. O salário era, digamos, o salto. Aqui você tem tanto para... Trabalhou tantas horas, você recebe tanto de sal. Era um, digamos assim, um tempero valorizado muitos anos atrás, né? Sim, com certeza. É. Até hoje, né, a gente tem aí as carnes que são conservadas com sal, né? E o sal é importante, né? Temos o sal que hoje é iodado, né, para prevenir as doenças da tireoide. Mas o sal é importante, né? A questão é a quantidade. A gente não deve exagerar. A gente pode consumir desde que com ponderação e com equilíbrio. E é recomendável, por exemplo, a pessoa vai almoçar, primeiro ela serve só vegetais, legumes e hortaliças, come e depois o resto do almoço? Não acredito que isso vá alterar algo, né? Como eu disse, o ideal é que haja uma quantidade bem balanceada, uma quantidade generosa de verduras, de salada, e que seja uma dieta rica em saladas e frutas. Mas essa questão de se alimentar antes, eu acho que não interfere. Comendo misturado com os outros alimentos, o efeito vai ser o mesmo. Sim, porque o alimento ele não vai ser absorvido primeiro a salada, né? No nosso organismo ele vai se misturar tudo e tudo vai ser absorvido de forma igual ou no mesmo tempo. E digamos assim, as pessoas que costumam requentar o alimento 2, 3 dias seguidos, esse alimento ele pode se tornar prejudicial depois de um certo tempo? Sim, né? Primeiro que esse alimento ele vai perdendo as suas propriedades nutricionais e segundo os riscos de infecção, né? Infecção por fungos, por vírus, por bactérias, né? O ideal é que seja um alimento fresco. Então não é ideal, não é o cenário ideal que esse alimento seja consumido após vários dias, né? Exceto aquele alimento que é congelado e vai ser utilizado depois. Sim. Mas essa questão de estar requentando, tira, põe da geladeira não é adequado. Certo. Mas aqueles alimentos que se diz como os pré-elaborados, que vem congeladinho na bandeja e tal, esse está em condições de, vamos dizer assim, esquentá-lo e comer, né? Sim, mas aí entra a questão que esses alimentos eles são ricos em sódio, né? A gente está falando de hipertensão. Para o paciente hipertenso não é o ideal. Esses alimentos que vêm prontos, que vêm preparados, eles são ricos em sódio, né? Eles ainda são conservados com sal. Então, não é o ideal para o paciente em questão. E a gente olhando os ingredientes numa caixinha de leite, o que tem de produto ali que eu acho que entra químicos ali é incrível, né? Porque, por exemplo, o leite in natura, no máximo um dia, meio, 2, ele, como é que se diz, azeda, né? Estraga, né? Sim. E esse leite de caixinha fica 6 meses na prateleira, né? Sim. Os alimentos industrializados, eles são ricos em conservantes, né? Então, eles duram mais tempo porque tem compostos químicos ali para que eles durem mais tempo, né? A gente tem também lido muito sobre, assim, que as pessoas colocam, às vezes, na própria internet, os perigos da salsicha também, né? Que a salsicha deve ser muito carregada de sal também, né? Com certeza. A salsicha e os embutidos, né? Esses alimentos, eles são muito ricos em sal, em sódio. Isso, digamos assim, de vez em quando, lá uma vez por mês, não tem problema, né? O problema é a sequência né? Sim. A gente gosta de falar que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose, né? Eu acho que tudo em equilíbrio pode ser utilizado. Nada em excesso é bom, né? Nada em excesso é bom. Até remédio em excesso é ruim. A nossa alimentação ser rica apenas em um nutriente ou em uma fruta ou em uma verdura, isso também não é bom. A gente precisa de vários nutrientes diferentes que a gente encontra
em alimentação diferenciada, em alimentação rica, em alimentação colorida. Manter um equilíbrio. Justamente. É uma pergunta assim com relação à sua atividade. O senhor faz plantão na emergência? Faço plantões da emergência, atualmente no HCC, Hospital de Caridade Carazinho, e na UPA também do município. Certo. É frequente encontrar hipocondríacos? Sim. Né? A gente vê até assim na conversa com as pessoas que, infelizmente, tem pessoas até são às vezes pessoas com mais idade, né? Parece que sempre tem um probleminha, né? Mas isso é mais psicológico, né? Às vezes a gente tem alguns pacientes que ele tem uma carência em outro âmbito, né? Às vezes o paciente está com algum problema psicológico e necessita de cuidado. Isso também é uma doença, né? Então, ele realmente necessita de um acompanhamento. O cenário da emergência não é o ideal para aquele paciente ser atendido, mas de igual forma a gente atende esse paciente e tenta pôr a par da sua situação, né, da sua saúde e orientá-lo quanto à sua necessidade. E às vezes a falta de atenção a pessoas de idade dentro de casa cria essa carência de atenção e aí se queixa de uma doença ou de outra, tipo um efeito psicológico da falta de atenção, né? Sim. Muitas vezes alguns pacientes, principalmente os idosos, eles vão buscar atendimento porque ele encontra ali alguém que vai ouvi-lo, alguém que vai dar atenção, alguém que vai dispor de alguns minutos para ouvi-lo, para tocar nele, né, fazendo um exame. Então, isso para alguns pacientes é muito importante também. Que a pessoa, como se diz, não recebe atenção em casa, vai ser bem tratado por um profissional da saúde, já é, como se diz, uma ajuda para a sua cura, né? Sim, é importante, né, acolher esse paciente, é importante recebê-lo bem e orientá-lo, né? Assim, falando do cenário de emergência, não é o melhor ambiente para cuidar desse paciente, né? Mas a gente procura orientá-lo e encaminhá-lo, né? Sim, encaminhá-lo ao serviço que possa atender a essa demanda. Doutor, alguma coisa que o senhor gostaria de destacar dentro das suas atividades? Dentro da hipertensão, né? Gostaria de frisar que é uma doença muito prevalente, é uma doença de uma incidência muito grande, que afeta muitas pessoas e que é silenciosa, tá? Então, em matéria de diagnóstico, o paciente chegar na emergência com uma pressão alta, isso não dá diagnóstico de hipertensão. Então, pode ficar essa dúvida para você que está ouvindo. Então, como que eu faço o diagnóstico? O que é que é preciso fazer para ter o diagnóstico de hipertensão? É preciso ter pelo menos 2 medidas de pressão maiores do que 14/9. Então, não basta chegar no hospital e ter uma pressão elevada, tu ainda não tem o diagnóstico de hipertensão. Tu precisa de um acompanhamento, né? Medir novamente essa pressão em um outro momento, dependendo da evolução, alguns exames complementares, como o mapa, para fechar esse diagnóstico. Uma particularidade é o paciente que se apresenta com uma pressão maior do que 18/10, né? E daí nós estamos aptos a fechar esse diagnóstico e iniciar o tratamento de hipertensão. Quanto ao tratamento, a gente não pode falar apenas do tratamento farmacológico. Associado ao tratamento farmacológico está as mudanças do estilo de vida. Então, se esse paciente fuma, é importante que ele deixe de fumar. Se ele consome bebidas alcoólicas diariamente, é de suma importância que ele também deixe esse hábito. Se a dieta dele é rica em sódio, ele precisa diminuir a quantidade de sal que ele ingere diariamente.
Ele precisa fazer atividades físicas, ainda que seja uma caminhada de 30 minutos todo dia. Isso vai repercutir de forma positiva na saúde desse paciente, tá? E reduzindo o peso corporal, a gente também tem uma redução significativa na pressão arterial. Então, se você foi diagnosticado com hipertensão e o médico ainda não iniciou o tratamento farmacológico, ainda não iniciou medicamento, também está correto, né? Dependendo de quanto que está a tua pressão, o médico pode optar, e também dependendo do risco cardiológico que você tem, ele pode optar inicialmente por um tratamento não farmacológico, que a gente chama de mudanças no estilo de vida. As pessoas, por exemplo, nas farmácias, diversas farmácias aqui de Carazinho, medem a pressão, né, das pessoas. E, digamos, chegou na farmácia, aguardar de 5 a 10 minutos para medir a pressão, né? Sim, o paciente tem que aguardar 5 minutos pelo menos, né, sentado, tem que estar bem posicionado, bem recostado na cadeira, com os pés sobre o solo, né, e é ter aquele cuidado de não ingerir alimentos ou líquidos antes da medida. Muita gente diz falar tirar a pressão, aí é perigoso, né? Se tirar a pressão a gente Matou. morre. Tirou, levou a zero. Né? Doutor, o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa? E futuramente gostaríamos de tratar de outros assuntos que o senhor achar importante, já que o senhor está trabalhando, pretende se dedicar à geriatria, né? Sim. Fazer um programa sobre isso aí para nós, né? Sim, com certeza. Para finalizar, então, sobre a questão da hipertensão, a hipertensão causa complicações, tá? Eu disse no início que falaria por que tantas mortes diariamente devido à hipertensão. A hipertensão em si, talvez ela não vá matar o paciente, mas as complicações que ela traz sim. Então, o paciente hipertenso que não é adequadamente tratado, ele pode ter problemas na visão, problemas renais, problemas cardíacos, né, como o infarto agudo do miocárdio, como a gente falou, ter o famoso derrame, que é o acidente vascular cerebral, e muitas outras complicações, tá? Então, o paciente hipertenso, ele precisa ir ao médico com frequência, tá? Não é adequado apenas renovar a receita, né? Os pacientes têm esse costume de apenas renovar a receita. Não, ele precisa, pelo menos a cada 3 meses, ter uma consulta com o médico para avaliar o clínico geral, né, que seja o cardiologista, para avaliar esse paciente, para ver se esse tratamento está adequado, se podemos reduzir alguma medicação, ou se é necessário aumentar dose ou outra medicação. E você, como paciente, precisa de alguns cuidados, né? Todo ano, o ideal é que o paciente vá ao oftalmologista para ver como é que está a saúde dos olhos. Como eu disse no início, nos olhos também nós temos vasos. E se a pressão nesses vasos está aumentada por muito tempo, né? Essa pressão mantida, sustentada, elevada, esse paciente pode perder a visão. Então é algo sério. Então, anualmente, o paciente deve ir ao oftalmologista para fazer um exame que a gente chama de fundo de olho, tá? Medir a glicemia, né? A diabetes, que é tão ligada aí com a hipertensão, e com certeza também ir ao cardiologista, no mínimo uma vez ao ano, né? Avaliar como que está esse coração, fazer alguns exames mais específicos, um eletrocardiograma, um ecocardiograma, teste de esforço, enfim. Tem várias coisas para se falar sobre hipertensão, mas o que eu quero deixar para vocês que nos ouvem, nos assistem, é a importância dessa doença. Valorize esse diagnóstico. Se você é um hipertenso, cuide-se. Outra coisa, não é só tomar remédios. Não basta tomar o remédio da hipertensão, não vai resolver o problema, só o remédio. É todo um tratamento
tá? É mudança no estilo de vida, é se alimentar bem, é praticar atividade física, é cortar hábitos maléficos e também a medicação, que é um dos pilares do tratamento. A pessoa vai fazer uma renovação de receita, digamos, eu faço a cada 6 meses, chego com a receita, dou para o médico copiar para me dar uma nova. O ideal seria o médico perguntar como é que o senhor está, o medicamento está atendendo, está dando problema, não está? O ideal é que o paciente marque uma consulta para ver o médico, né, para estar em uma consulta com o médico, né? A gente sabe que no ambiente do posto de saúde tem esses momentos onde é feita a renovação da receita, mas o paciente deve marcar uma consulta regularmente para que esse médico o avalie. Mesmo que ele não esteja sentindo nada. Mesmo que ele não sinta nada. Certo. Vamos frisar isso, que o paciente hipertenso, na maior parte do tempo, ele não sente absolutamente nada. É o silêncio, né? Sim, silencioso. Muito bem. Lucas, alguma coisa mais a acrescentar? Não, quero dizer que foi um prazer estar aqui. Espero estar novamente em um outro momento abordando outros assuntos dentro da clínica médica, como disseste também a geriatria, que é algo que eu pretendo seguir como carreira, e falar de um modo geral sobre a saúde, que é tão importante. E agradecer pelo espaço. Tá aí o meu nome, né? Repetir, Laudelino Lucas. Laudelino Lucas. Isso. Estou atendendo no Hospital de Caridade de Carazinho, no serviço de emergências e na UPA também do município. Na UPA tem dias que o senhor está lá? Sim, eu atendo em rodízio. Sim. Então geralmente eu estou no hospital ou nas segundas ou nas terças-feiras e na UPA ou na quinta ou no domingo, sempre à noite. Certo. Nós agradecemos a sua presença aqui, agradecemos pelas dúvidas que tirou para nós e para os nossos prezados amigos internautas. Foi de muita validade os esclarecimentos. E mesmo para mim, senti que vou aproveitar alguma coisa disso aí. Que bom. Ficou na mente, né? Então, muito obrigado ao senhor e até uma próxima oportunidade, queira Deus seja breve. Amém. Eu agradeço pelo espaço e estamos à disposição para discutir outros temas futuramente. Obrigado, doutor. Bem, amigos, esse foi então mais um programa Falando em Saúde. Obrigado pela companhia de todos, um grande abraço e ficamos todos com o nosso bom Deus.